Tá funcionando, tá, né? Bom dia, saudação ao nosso senador Eduardo Suplicy, que é relator do projeto, e o nosso senador Antônio Valdemir Costa, que preside essa audiência pública. Eu vou colocar algumas questões a partir da experiência cotidiana que a gente acompanha na questão das religiões no Brasil, né, a partir desse trabalho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Estou bastante gripada, então a minha voz está um pouco dificultosa, né, no dia de hoje. O que nós temos visto no cotidiano brasileiro não é uma democracia religiosa, né, e tampouco uma relação amistosa entre as religiões, porque o que a gente tem presenciado são um crescente aumento da intolerância religiosa, da violência religiosa, da discriminação e do desrespeito. E isso é porque há uma compreensão equivocada do que é laicidade do Estado, né? Eu acho que o ponto focal, para mim, nessa discussão, é a questão da laicidade do Estado, que tampouco é mencionado o artigo 19 nesse documento, um artigo tão importante, fundamental. São mencionados outros artigos da Constituição, mas o artigo 19 passou batido, não é mencionado, intencional ou não, mas ele não é mencionado, não é considerado. Então, essa é uma primeira questão. Nós estamos num momento extremamente perigoso de ameaça à democracia e ameaça à laicidade do Estado, porque há uma inversão da compreensão das religiões, em que a liberdade religiosa é entendida como direito à ingerência nas questões civis e nas questões do Estado. E as religiões hegemônicas, que é o que está imposto aqui, tanto na Lei Geral das Religiões quanto do Acordo Brasil-Vaticano, se acham no direito de se sobrepor às demais religiões, consideradas minoritárias, inferiores, religiões de pobres, religiões de tradição de matriz africana, religiões indígenas. Então, é extremamente complicada essa situação nesse momento que nós vivemos no Brasil, que a laicidade do Estado e a democracia, ou seja, o direito de todas as religiões se manifestarem, que é a questão que a gente está em jogo aqui, está ameaçado e posto em perigo, né? Há uma confusão de espaços do público e do privado, porque a religião é a questão do privado, né? Embora tenha o direito de se manifestar, né, ela é a questão do privado. A outra questão que eu acho que é problemática nesse texto é a questão de que o professor Luiz Antônio já mencionou. Há uma série de privilégios, né, que estão postos aqui, mas nem uma contrapartida, porque o próprio artigo 19 e o artigo 5º está muito bem explicitado, que é dentro dos termos da lei, e desde que seja interesse público, ou seja, interesse público não é de um grupo em particular, nem de uma religião em particular, mas de todo o público, de toda a sociedade brasileira. A outra questão é que essa isenção exacerbada, muitas vezes, traduzido, inclusive, em impérios midiáticos, hoje, que são altamente rentáveis, né, e não precisam prestar contas ao Estado nem à sociedade, da forma como usa a mídia, é extremamente problemática, porque determinados grupos apenas que têm esse privilégio, e também os ateus e agnósticos, que hoje já são mais de 15 milhões no Brasil, também têm que pagar essa conta. Será que todo mundo tem que pagar essa conta? É a pergunta que eu preciso colocar de forma muito bem pontual. A outra questão que o senador perguntava, o senador Suplicy, sobre a questão da personalidade jurídica e os órgãos competentes que confeririam essa personalidade jurídica, que é extremamente complicada também, porque os órgãos competentes, eles são preconceituosos. Existem várias religiões que tentam ter a sua personalidade jurídica e não conseguem. E, além disso, existem formas de organização religiosa que não reivindicam essa personalidade jurídica, não entendem isso como fundamental, se organizam de forma muito mais informal. E nem por isso deixam de ser religião, nem por isso deixam de ser uma organização ou uma instituição religiosa, né, de reconhecimento. Nem tem interesse nessa personalidade jurídica. A outra questão complicada é a questão
do patrimônio. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Quer dizer, todo patrimônio religioso agora passa a ser patrimônio cultural, né? De interesse cultural e que precisa ser preservado pelo Estado. É uma questão extremamente complicada. E a outra questão, quando a gente coloca também a questão da cultura confundida com religião. É fato, claro, que a religião está também inserida numa cultura, mas a gente não pode confundir o que é cultura e o que é religião. Então, a gente colocar a religião automaticamente como um status de cultura, reivindicar, inclusive, privilégios para isso, é extremamente complicado. E é um atentado também à laicidade do Estado, porque a gente tem visto exageros nessa área, eventos religiosos que colocam-se com o status de cultura para poder receber a transferência de recursos públicos para seus feitos religiosos. A outra questão do casamento. Nós queremos agora abolir o cartório? É isso que eu estou entendendo? Não precisamos mais de cartório para celebrar casamento, é o que eu estou entendendo aqui. E a outra questão pontual importante é a questão do ensino religioso, né, que o professor Luiz Antônio Cunha já mencionou. A gente já fez audiência pública na Câmara, a gente tem acompanhado no Brasil inteiro essa problemática seríssima do ensino religioso, que, na minha opinião particular, deveria sair da Constituição e sair também da LDB, porque é um lugar onde tem mais intolerância religiosa no Brasil, né, a partir do ensino religioso. Ele sempre é confessional, ele sempre é interesseiro, ele sempre é direcionado à grande matriz religiosa brasileira, que é a matriz cristã, e os demais estão fora. E eu não estou reivindicando agora que seja ensino religioso confessional abrangendo a maioria das religiões. Não. Não pode ter ensino religioso. Ou, pelo menos, não pode ser confessional, né? Porque nós vivenciamos na escola pública, todas as escolas, mas falo de escolas públicas, que é o que o Estado precisa se preocupar mais, um verdadeiro bullying religioso em cima das crianças, em cima dos professores também, quando eles são de pertenças religiosas que não sejam da hegemonia. E o ensino religioso, quando você pergunta, é atribuição do Estado? Se a gente diz que não é atribuição do Estado, a gente deixa correr solto como está correndo. Se a gente diz que é atribuição do Estado, então a gente tem que pensar que o Estado está sendo omisso, conivente com a violência que está acontecendo nas escolas. Na questão da... Deixa eu ver outra coisa que eu queria anotar aqui. A questão também, eu acho que se a gente concede tantos privilégios, e foi mencionada também a questão da capelania e a assistência religiosa a hospitais e a prisões, eu acho que essa assistência religiosa em hospitais e no sistema penitenciário, ele pode ocorrer desde que seja de livre vontade, escolha da pessoa que está ali, que reivindica, que solicita uma assistência religiosa. E não a forma como a gente vê acontecer, um verdadeiro proselitismo, um desrespeito, uma evangelização em massa dentro das prisões, como se isso fosse forma de reformar, né, os que estão ali aprisionados e que sairiam, entre aspas, melhor a partir de uma conversão religiosa. E a gente insiste em dizer que não é a religião que garante ética, que garante bom caráter, que garante uma formação adequada para o sujeito. O que vem, em princípio, é a nossa humanidade, o nosso ser humano. Isso que nos garante como seres éticos e comprometidos com a sociedade, com os semelhantes, com o próximo, e não como se um credo automaticamente tornasse as pessoas melhores. Porque o que nós temos vivenciado na história do nosso país de colonização é que as religiões não têm sido muito positivas na formação do sujeito brasileiro. Elas têm situações extremamente violentas, desrespeitosas, né, discriminatórias, que têm acirrado quase que uma guerra santa no Brasil. E a gente precisa, então, reivindicar. Se a religião tem o seu aspecto positivo, vamos trabalhar para que tenha liberdade religiosa, mas sem confundir o espaço que é do Estado e o espaço que é da religião, sem isenções exacerbadas, né, de isenção de tributação,
e nem concedendo espaços e situações que caberiam ao Estado dirigir e não às religiões. Isso é o que eu tenho, basicamente, para dizer nesse momento.